E o título da minha mensagem hoje é: Andar com Deus faz alguma diferença? Existe alguma diferença em andar com Deus na vida de alguém? Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 18 sobre um personagem que ele é bem conhecido na Bíblia, que é Enoque. E a gente vai ler um pouco sobre a vida dele e vamos estar meditando nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 5:18. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez te pedimos que o Teu Espírito Santo abençoe a meditação da Tua palavra. Que o Teu Espírito fale, traga cada mente, cada coração que está aqui e aqueles que estão assistindo pela internet. Traga cada vida cativa ao conhecimento de Cristo, de forma que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Em tempos de pandemia, quando nós olhamos a realidade ao nosso redor, nós temos a sensação de que todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo destino. Por que isso? Porque, na verdade, todos nós passamos pelas mesmas dificuldades. Cada um de nós tem que se levantar todo dia para trabalhar, para sobreviver. Todos estamos sujeitos às mesmas doenças. Dos nossos corpos, de todos aqueles que creem e daqueles que não creem, envelhecem do mesmo jeito, sofrem o efeito da gravidade. E por fim, todos nós morremos. Então, quando você passa assim, um olhar rápido para as pessoas de um modo geral, você olha e diz: todo mundo é igual, apenas uns têm uma religião A, outros têm uma religião B, outros moram na aldeota, outros moram na Sapiranga, uns estudaram mais, outros menos, alguns têm algumas condições mais privilegiadas, mas no frigir dos ovos é tudo igual, não tem diferença nenhuma entre aqueles que creem e aqueles que não creem. E nos momentos de angústia, quando a gente está passando por alguma dificuldade, às vezes a gente é mesmo, às vezes até tentado a pensar dessa forma. E se você já pensou alguma vez, não se recrimine. Você pensou assim: será se vale a pena servir a Deus? Não fique preocupado, se achando que está em pecado, porque essa dúvida muitas vezes ela perpassa principalmente no momento de luta e de dificuldade. O próprio autor de Eclesiastes, ele passou por essa mesma dúvida. Quando ele diz lá em Eclesiastes 9:2, ele fala o seguinte: tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifício e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos como aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Então, o próprio autor de Eclesiastes também se indagou. Ele olhou e disse: parece que é tudo igual. E eu queria hoje, com base na vida de Enoque, no texto que nós lemos, que você meditasse comigo, para a gente entender que há sim uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Que vale a pena sim servir a Deus, independente das circunstâncias e das situações. Amém? Eu entendo que vale a pena sim servir a Deus. Primeiro, quando eu olho para a vida de Enoque, eu vejo que Enoque, ao andar com Deus, ele se tornou uma luz no meio das trevas. Quem era Enoque? Enoque era descendente de Adão, por meio do seu filho Sete. Enoque, ele era filho de Jared, pai de Matusalém.
o homem que detém o recorde da vida mais longa registrada na Bíblia. Matusalém viveu 969 anos. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus até a idade de 365 anos, quando Deus o tomou para si. A menção a Enoque, que é feita no capítulo 5 de Gênesis, a gente precisa situar Enoque dentro da história para a gente entender por que Enoque foi uma luz no meio das trevas. Vejamos, em Gênesis, do capítulo 3, nós temos o registro do primeiro pecado. Quando Adão e Eva pecam e eles desobedecem a Deus. E ali nós temos o primeiro registro em Gênesis, do capítulo 3. Em Gênesis, no capítulo 4, nós temos o primeiro homicídio, em que Caim matou o seu irmão Abel. E em Gênesis, no capítulo 5, nós temos o registro de Enoque andando com Deus. Em Gênesis, no capítulo 6, nós temos o relato da corrupção de toda a raça humana, porque a Bíblia diz que Deus olhou e viu que o intento do coração do homem era continuamente mau, e por isso que Deus resolveu dar um fim na humanidade, mandando o dilúvio. E tanto é que no capítulo 7 nós vemos a destruição do gênero humano. Então veja bem, entre o capítulo 2 e o 7, 2 antes e 2 depois, no capítulo 5 está lá Enoque andando com Deus. Enoque, então, ele foi uma pessoa, digamos assim, fora da curva. Ele foi uma espécie de luz no meio das trevas, porque antes dele só temos registro de pecado. E depois dele nós só temos registro de pecado. Então Enoque está aqui como um farol, como um luzeiro, brilhando no meio das trevas, dizendo o seguinte, que é possível andar com Deus, mesmo em meio a uma geração corrompida e perversa. Por 2 vezes, a Bíblia diz, nesse texto, por 2 vezes, nesse pouco texto que nós lemos, tem o registro de que ele andou com Deus. No versículo 22 diz que ele andou com Deus, no versículo 24 diz que ele andou com Deus. Essa palavra andar, aqui traduzida, vem do hebraico iptael, que significa um andar interiorizado, seguir, andar na presença, um andar moral, em justiça, em observância à lei. Foi esse o andar de Enoque com Deus. Foi um andar com escolhas, com decisões, pautadas por algo, por um propósito, por um objetivo, que esse era o objetivo, era de observar a vontade de Deus, era de andar com Deus, era de fazer a vontade de Deus. Isso é andar com Deus. Um dia, queridos, eu e você vamos morrer, e alguém vai chegar lá no seu velório, vai olhar lá, você estirado lá no caixão, e várias pessoas vão falar do que você fez, do que você disse, de como você era. E eu espero que sinceramente se diga de você o mesmo que foi dito de Enoque, de que foi uma pessoa que andou com Deus e de que agradou a Ele. Esse é o maior prêmio que nós podemos ter. É de que se um dia alguém colocar na lápide lá do nosso túmulo, Muniz andou com Deus, Jussara andou com Deus. Existe maior prêmio do que esse? Não existe. Porque tudo que a gente faz, casas que construímos, carros que compramos, roupas que usamos, tudo isso fica, não levamos nada. Eu sempre digo, não faz diferença se você comprou a sua roupa lá numa loja chique do Iguatemi ou se você comprou lá no Beco da Poeira. No final, dá no mesmo. No final, todo mundo vai para o mesmo destino, ou lá no Parque da Paz, ou no Metropolitano, ou no crematório, ou no São João Batista. Todo mundo tem o mesmo destino no sentido de que morre, mas o que fica na nossa vida não são as coisas que nós conseguimos comprar, adquirir, mas é aquilo que a gente viveu na presença do Senhor. Hebreus 11:5 diz, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte.
não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Irmãos, há somente uma forma de agradar a Deus, e é como? Fazendo as coisas que são agradáveis aos seus olhos. 1 João 3,22 diz: aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, andar com Deus é você fazer aquilo que agrada a Deus. É você ter escolhas e nas suas escolhas você colocar como critério: isso me afasta ou me aproxima de Deus? Se isso me afasta de Deus, não é para mim. Se isso me aproxima de Deus, então é para a minha vida, porque eu quero ter um testemunho de alguém que foi agradável ao coração de Deus. Você sabe o que é andar com Deus? Enoque sabia, porque ele andava com Deus. Então, se você quer ser uma luz no meio das trevas, você precisa também ter a decisão de andar com Deus. Alguns creem que só podem andar com Deus se viverem separados. Foi isso que os monges fizeram. Foram para as montanhas, viraram pessoas isoladas do mundo e da sociedade, porque eles acreditavam o seguinte: o mundo é corrompido, se eu quiser andar com Deus eu tenho que me isolar. Jesus disse que não é assim. Ele diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É no mundo, é no meio da geração corrompida e perversa que eu e você, à semelhança de Enoque, precisamos brilhar como luz no meio das trevas. Quem é que vai dar o testemunho? Quem é que vai falar de Jesus? Quem é que vai demonstrar que Deus é real? Se nós nos escondermos, não. A nossa vida, quando nós, através do nosso testemunho, através do nosso dia a dia, é que nós vamos ser luz no meio das trevas e dizer e mostrar para esse mundo que há sim um Deus vivo e que esse Deus tem um povo que o serve e que esse povo um dia vai morar no céu. Amém? Então, deixa eu lhe dizer, vale a pena andar com Deus. Sabe por quê? Porque quando nós andamos com Deus, a nossa vida, ela se torna uma luz em meio ao mundo de trevas e de corrupção. Segundo, eu entendo que vale a pena sim servir a Deus, porque quando eu olho para a vida de Enoque, eu vejo que Enoque foi uma pessoa que enxergou além da sua época. Enoque, ele vivia com Deus, e porque ele andava com Deus, Deus lhe deu uma visão que transcendeu a sua época, uma visão que foi além do seu tempo. Na crônica judaica, Enoque ele é tido como autor de vários livros. Na carta de Judas, no Novo Testamento, apresenta um texto que seria uma espécie de uma profecia de Enoque, em que ele declara o juízo de Deus contra toda impiedade. Aparentemente, essa profecia se cumpriu exatamente com a chegada do dilúvio, porque 2 capítulos depois de que Enoque anda com Deus e Deus o toma para si, vem a destruição, porque Deus resolveu dar um fim àquele estado de caos e de corrupção que a humanidade se encontrava. Olha o que é que diz a epístola de Judas no Novo Testamento, no capítulo 1, no versículo 14. Foi a respeito deles também que profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos. Para quê? Para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as suas obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra Deus. Enoque andou com Deus, sabe por quê, querido? Porque os seus olhos estavam voltados para o Senhor. Tudo indica que ele contemplava Jesus, o Senhor glorificado, vindo nas nuvens com poder e glória. E por isso ele proferiu essa profecia de que um dia Deus executaria juízo sobre todos aqueles que não andaram com ele, sobre todos aqueles que não quiseram andar com o Senhor. Enoque, ele mostrou que era possível sim andar com Deus, era possível sim não se contaminar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você vive a sua vida reta, andando nos caminhos do Senhor,
você está testemunhando para esse mundo de que nem todo mundo é igual, de que nem todo mundo vai para o mesmo buraco, vai para o mesmo destino, porque há sim uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve o Senhor. Quando você vive a sua vida dessa forma, você está, de certa forma, dando um testemunho de que Deus tem um povo especial e que você está entre esses que o Senhor tem. Enoque, ele teve discernimento e sensibilidade para duas coisas. Primeiro, para enxergar o pecado da sua época e de se distanciar dele. Eu e você, nós estamos vivendo um tempo em que para todo lado que a gente se vira, a gente só vê maldade, só vê coisa errada. Hoje à tarde eu recebi uma postagem de um colega de trabalho dizendo que o candidato fulano de tal, aquele que esteve preso aí, que vocês sabem, bastou ele se candidatar, a vida do brasileiro começou a melhorar, já reduziram o preço dos combustíveis, já aumentaram o Bolsa Família. E eu disse, meu Deus, será possível que você não está enxergando que você está invertendo os valores? Quer dizer que agora eu vou premiar quem erra, eu vou premiar quem faz coisa errada? Enoque, ele entendeu que se o mundo estava se corrompendo ao seu redor, ele não precisava participar disso. E ele decidiu não participar, ele decidiu andar com Deus. Eu e você somos chamados a isso, a enxergar além do nosso tempo. Não é porque A, B e C está fazendo, não é porque fulano de tal está levando vantagem em tudo que eu tenho que ser igual. Eu tenho que olhar além do meu tempo, eu tenho que olhar na perspectiva da eternidade. E Enoque, ele teve discernimento também para entender as consequências danosas do pecado a ponto de profetizar um juízo de Deus vindouro. Porque o pecado, ele traz sobre si juízo. E eu não quero isso para a minha vida e você não quer isso para a sua vida. Quando você vem à igreja, quando você ouve a palavra de Deus, quando você busca servir ao Senhor, você está dizendo o seguinte: eu não quero ter o mesmo destino daqueles que não querem andar com Deus. Eu tomei uma decisão, assim como Josué fez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa enxergar além do seu tempo. Sabe o que é um fato curioso? É que Adão ainda estava vivo quando Enoque nasceu. E ambos conviveram durante algum tempo. Viveram em mesma época durante algum tempo. Só que tem uma grande diferença. Adão, com todas as condições favoráveis no paraíso, não andou com Deus dentro do jardim do Éden. Já Enoque, com todas as condições desfavoráveis fora do jardim, com circunstâncias contrárias, como a gente viu aqui, mas ele decidiu andar com Deus. E aquilo deve ter sido um testemunho e um tapa com luva de pelica na cara de Adão, para ele entender que ele tinha tudo e perdeu. E alguém que estava com tudo ao contrário, decidiu andar com Deus a ponto de Deus o tomar para si. O autor aos Hebreus, ele nos exorta a viver uma vida cristã olhando para o Senhor, quando ele diz lá em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para Jesus. Olhar para Jesus não é um ato físico, é um ato espiritual. Quando eu decido praticar a oração, quando eu decido ler a Bíblia, quando eu decido ouvir sermões, quando eu decido ouvir a reunião da igreja, essas práticas, elas são importantes. Mas se eu não tiver com o coração nisso, é apenas religiosidade. E de religiosidade o mundo está cheio. Deus está hoje recrutando pessoas, homens e mulheres que não vão ser religiosos, mas que viverão com Ele, independente das circunstâncias, independente da sua época. Os tempos estão ruins? São. Tão difíceis? Estão. Mas sabe o que é que o apóstolo Paulo nos diz? Em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Como povo de Deus, nós somos chamados a olhar além daquilo que os nossos olhos podem ver. Nós precisamos transcender a nossa realidade. Nós precisamos olhar além. Enoque, ele conseguiu olhar além, sabe por quê? Porque a vida com Deus nos dá esse discernimento. Quando você conhece a Deus e você anda nos caminhos do Senhor, Deus te dá discernimento. Ele faz com que você tenha um olhar que vai além do seu dia a dia, que vai além da sua geração. Aquilo que você está plantando hoje aqui nessa igreja, deixa eu lhe dizer, isso aqui vai reverberar na eternidade. As vidas que serão alcançadas por meio desse ministério, isso vai reverberar na eternidade. Às vezes, você dá uma cesta, o seu dízimo e a sua oferta, eles ajudam a manter a obra, e essa obra ela alcança pessoas que você não conseguiria alcançar, mas por meio da sua contribuição, por meio da sua fé, por meio do seu serviço. Quando você está ali fora, acolhendo as pessoas, quando você está servindo aqui no ministério, ensinando as crianças as Sagradas Escrituras, você está investindo em gerações futuras. Você pode nem ter a noção daquilo que Deus vai fazer no futuro em relação a essas pessoas, mas você pode ter certeza que a eternidade, ela há de revelar a obra de cada um, e o Senhor há de dizer para você: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Amém? Amém. Portanto, eu quero lhe incentivar a continuar trabalhando para o progresso do reino de Deus, a investir a sua vida, a dar o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida, dos seus recursos para a obra de Deus. Sabe por quê? Porque o resto, nada disso vai prosseguir com você. Eu nunca vi um carro forte seguindo um velório. O carro lá da funerária aqui e o carro forte atrás. Camarada, até o paletó do morto não tem bolso, é só de agarrar. Por quê? Porque para onde ele vai não vai precisar de bolso. Entende? Invista em vida enquanto você está aqui, enquanto Deus te dá oportunidade. Faça, se envolva. E eu não estou falando, irmãos, apenas de dinheiro, que a obra de Deus ela precisa de dinheiro, sim, mas precisa do seu trabalho, precisa do seu envolvimento, precisa da sua dedicação, precisa que você se entregue e se coloque diante do Senhor. Seja uma pessoa que viva além do seu tempo. Não seja uma pessoa que só olha aqui para os seus problemas, só olha aqui para as suas dificuldades e não consegue contemplar aquilo que está adiante. Terceira coisa que eu aprendo com Enoque, que vale a pena andar com Deus, é porque quando eu olho para a vida de Enoque, eu vejo que Enoque, ao andar com Deus, ele teve um destino diferenciado. No versículo 24 diz que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para si. Vamos lá, o pai de Enoque, Jared, morreu, sabe com quantos anos? 962 anos. O filho de Enoque, Matusalém, viveu 969 anos. E Enoque, quando ele foi trasladado, quando ele deixou esse mundo, ele tinha apenas 365 anos. Comparado com esses dois, era um menino, era alguém novo. A sua expectativa de vida para essa época aqui pré-diluviana, ele era ainda muito novo. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? O que conta não é o tempo de vida nesse mundo, mas é como você vive nesse mundo. Não é quanto tempo você vive. Às vezes as pessoas estão aí, todo mundo na onda fitness, malhando,
todo mundo se cuidando, todo mundo tentando o quê? Prolongar os dias na terra. E aí eu fico me perguntando, para quê? Para viver de qualquer forma? Para viver uma vida longe de Deus, alheia a Deus? Para viver sem propósito? Muitas vezes, irmãos, as pessoas estão vivendo sem propósito. Se você entrevistar 10 pessoas na rua, qual é o propósito da sua vida? Ela vai dizer, sabe que eu nunca pensei sobre isso? Muita gente está vivendo para pagar boleto. Se você vive só para pagar boleto, deixa eu lhe dizer, meus pêsames, porque é melhor ser um pardal. Pardal, ele não paga boleto e vive. Você tem que ter um propósito de vida. Você tem que ter algo mais do que simplesmente sobreviver, pagar conta e viver mais tempo. Viver mais tempo para viver longe de Deus não vale a pena. E é isso que as pessoas não entendem. Qual é a sua escolha? Acrescentar apenas anos à sua vida ou acrescentar sentido e nobreza à sua existência? O que é que você quer para a sua vida? Andar com Deus vale a pena por 2 motivos. Primeiro, porque quando nós andamos com Deus, isso altera a forma com que nós vivemos neste mundo. Quando nós andamos com Deus, nós nos tornamos mais humildes, nós nos tornamos mais amorosos, nós nos tornamos melhores pessoas, melhores cidadãos, nós nos tornamos pessoas mais confiantes porque nós dependemos dEle, nós nos tornamos pessoas menos estressadas. Isso muda a nossa forma de viver, porque nós sabemos em quem temos crido e estamos bem certos que é poderoso para guardar o nosso depósito até o juízo final, até o dia final. Então andar com Deus vale a pena porque primeiro isso altera a forma como você vive a vida aqui. E segundo, além de alterar a forma como você vive, isso também garante um desfecho diferenciado na eternidade. Quando a Bíblia fala de pessoas que viveram com Deus, que andaram pela fé, ela diz o seguinte, lá em Hebreus 11:13. Olha o que é que a Bíblia fala acerca daquelas pessoas que decidiram andar com Deus. Todos estes, Hebreus 11:13, todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Mas agora, versículo 16, desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Ei, deixa eu lhe dizer, Deus não está preparando apenas um novo templo para a igreja Aliança Restaurada. Deus já preparou uma nova cidade para nós. Amém? Enquanto não chega essa nova cidade, nós vamos para um novo templo. E vamos continuar servindo a Deus com o mesmo vigor e com mais vigor ainda. Por quê? Porque nós estamos edificando não o reino do pastor Muniz e da pastora Gilsara. Nós estamos edificando o reino de Deus. Quando o pastor Muniz e a pastora Gilsara, quando eles chamam e investem nos líderes, eles estão pensando além do tempo deles. Eles estão pensando com a visão no futuro, porque eles sabem que um dia eles vão passar, e se Jesus não voltar antes, eles precisam passar o bastão da fé a outros, para que esses outros possam continuar levando esse bastão da fé e alcance as novas gerações. Deixa eu lhe dizer, você está sentado aqui, sabe por quê? Porque milhares de pessoas ao longo dos anos foram passando esse bastão da fé, foram vivendo, pregando e transmitindo e falando de Deus, e outros foram se convertendo, e o tempo foi passando, e hoje você está aqui porque um dia alguém foi alcançado e também te alcançou. E você precisa levar essa tocha da fé adiante. Lembra na Olimpíada como é? Que alguém passa o bastão para outro, alguém passa a tocha para outro. Essa tocha hoje do reino de Deus, ela está na nossa mão, e compete a nós passar essa tocha adiante. Isso é que dá significado, isso é que dá sentido a nós como igreja.
Quando Moisés ele escreve lá no versículo 24 que Deus tomou Enoque para si, é uma forma de dizer mais ou menos que Deus pegou o que era seu. Enoque já era de Deus. Enoque já andava com Deus. Quando Deus pegou Enoque, ele só disse, vou pegar o que já é meu. E eu quero encerrar com a historinha. Por que Enoque teve um destino diferenciado? Uma vez uma criança fez uma redação sobre Enoque. Ela escreveu: Deus e Enoque conversavam muito. Criança fala assim, né? Deus e Enoque conversavam muito. Um dia eles estavam conversando e andando. E quando Enoque percebeu, estava muito longe de casa. Aí Deus disse: Enoque, você está mais perto da minha casa do que da sua. Então venha para a minha casa. E Deus o tomou para si. Quando nós andamos com Deus, nós estamos tão próximos ao Senhor e tão distantes das coisas desse mundo, que quando Deus nos leva, é um prêmio. É por isso que Paulo dizia: eu desejo estar com o Senhor, mas eu ainda tenho uma obra para fazer aqui, então eu preciso continuar. Deixa eu lhe dizer, queridos, você está vivo aí respirando? Se você ainda não foi com a Covid, então deixa eu lhe dizer, é porque ainda tem um propósito na sua vida. E você precisa entender isso, que Deus está arregimentando pessoas que queiram andar com Ele. Vale a pena servir a Deus? Vale. Vale sim. Vale porque nós nos tornamos luz no meio das trevas. Quando nós servimos a Deus, não apenas nos tornamos luz no meio das trevas, nós conseguimos ter uma visão diferenciada das pessoas ao nosso redor. Porque enquanto o mundo está vivendo simplesmente para comer, beber, e vestir, e brincar e passear, nós estamos vivendo com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade. Você foi chamado como igreja a continuar com os pés na terra, sim, mas a ter os olhos na eternidade. E quando você anda com Deus, se tornando luz no meio das trevas, quando você anda com Deus e tem essa visão diferenciada, você pode ter certeza o seguinte: no dia que você deixar esse mundo, o seu destino eterno também vai ser diferente de todos aqueles que não andaram com o Senhor. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Queria nesse instante, enquanto o violão está solando, você baixasse aí a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Você que está aqui e você disse assim: pastor, eu não tenho andado com Deus na minha vida. Se eu partir hoje, eu não tenho certeza de que vou estar com Deus assim como Enoque esteve. Mas Deus hoje me chamou e eu entendi. E eu quero andar com Deus na minha vida. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Se você está aqui, querido, e você não tem certeza da sua salvação, Deus não quer que você saia daqui da mesma forma como entrou. Você diz: pastor, ore por mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero andar com Deus a partir de hoje, todos os dias da minha vida. Dê um sinal aí com a sua mão que eu quero orar por você. Se você, amém, glória a Deus, estou vendo a sua mão. Se você ainda não tomou essa decisão, você diz: eu quero andar com Deus, eu quero servir a Deus todos os dias da minha vida. Eu não quero viver nesse mundo simplesmente sem entendimento, sem conhecimento, sem saber por que eu estou aqui. Eu quero andar com Deus. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar que eu quero orar por você. Vem aqui à frente por um instante. Se você levantou a sua mão, vem aqui que eu quero orar por você, para que o Espírito Santo possa fazer essa confirmação dessa decisão do seu coração. Pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que bom. É a melhor decisão, é a melhor escolha que a gente faz, é de andar com o Senhor. E eu queria que vocês orassem comigo.
Ok. Então eu vou orar e eu quero que vocês repitam comigo essa oração. É uma oração de entrega, é uma oração dizendo: Deus, eu quero andar contigo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para ti. Eu entrego a ti a minha vida. Eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te peço, Senhor, que o Senhor perdoe o meu pecado. Escreva o meu nome no livro da vida, para nunca mais ser apagado. Eu quero a partir de hoje andar contigo. Revela-te a mim. Eu não quero religião. Eu quero o Senhor. Eu quero te conhecer. E assim como Enoque andou contigo, eu quero andar contigo, Senhor, todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero te pedir que o Senhor agora cele com o teu Espírito Santo essas vidas tão preciosas. Senhor, que essa decisão que elas fizeram agora, de confessar a Jesus com seus lábios e crer em seus corações, que o Senhor agora, em nome de Jesus, possa, meu Deus, efetuar a obra de salvação em suas vidas, dando-lhes certeza de salvação, enviando o Espírito Santo para fazer morada, habitação em suas vidas, de forma, Senhor, que elas verdadeiramente possam te conhecer. Meu Deus, a tua palavra foi pregada. Nós não podemos fazer nada além de expor, mas é o teu Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o teu Espírito Santo quem marca encontro, é o teu Espírito Santo quem converte. Portanto, faz essa obra, Senhor. Pai, nós não queremos, Senhor, religiosos, nós queremos pessoas que amam e servem ao Senhor. Faz assim, para a glória do teu nome, sela com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.